A paz do Senhor Jesus seja com todos nessa manhã de segunda-feira. Mais uma semana que Deus nos abençoa, nos dá a graça de termos saúde, para podermos estar trabalhando, para podermos estar buscando o nosso alimento, o nosso conforto. Enfim, independente de qualquer situação, eu oro que nesse momento aqueles que estão desempregados, aproveitando o momento, para que Deus traga o emprego, abra as portas para aquele que está sem a saúde, que o Senhor reconstitua a saúde, o cure agora em nome de Jesus, e que nesse momento você possa estar aí sentindo o poder do Espírito Santo de Deus te capacitando e fazendo milagre, seja na vida física, principalmente na vida espiritual. Amém? Então, irmãos, nessa manhã nós vamos dar uma refletida aqui sobre Romanos 12:1. Somos templo do Espírito Santo e devemos oferecer a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, A palavra do Senhor fala em Romanos 12:1 que os nossos corpos são sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor, E que nós devemos oferecer a Ele esses nossos corpos. E o que significa isso? Falando sobre sacrifício, a gente sabe que o maior sacrifício já foi feito por Jesus Cristo e Ele pagou com alto preço de sangue por cada vida, por cada um de nós, aqueles que já estão em Cristo, aqueles que ainda não estão, aqueles que até que vão nascer ainda até a sua volta, Enfim, nós somos todos, escravos e como escravos, mas de um escravo de um Deus que cuida de nós, Ele não é como o faraó que destruía o povo, dizimava o povo, matava as crianças e destruía todos aqueles que ali o povo de Israel crescia e ele com medo começou a dizimá-los, começou a maltratá-los simplesmente com os seus interesses pessoais. Pelo contrário, ele nos ama de tal maneira que deu seu Filho amado Jesus Cristo, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu quero falar com você, irmão, é que quando fala de sacrifício, o que você faz como sacrifício? O que você vê como sacrifício? Muitas das vezes eu vejo como a gente fazer os nossos corpos como sacrifício é no momento em que você abre mão do seu sono para você orar, para você levantar e falar: nossa, minha cama está tão gostosa, mas o Senhor te levanta para você poder interceder por um povo, por uma nação, pela sua cidade, pelos seus governantes, seja da sua cidade ou do seu país, ou de uma nação, como nós temos orado aí pelo Afeganistão nesta semana, não esquecendo, aproveitando o momento para relembrar vocês. E muitas das vezes, irmãos, quando você coloca o seu corpo em sacrifício, é quando você mata a sua carne, no momento que você está com toda a razão, mas abre mão disso e deixa Deus usar, tem uma palavra que minha esposa gosta muito, que aquele que se permitir ser humilhado, esse será exaltado. Aquele que se permitir. Muitas das vezes você quer gritar, muitas vezes você quer maltratar, quer responder de igual para igual, mas a palavra do Senhor fala para a gente dar a outra face. É complicado, difícil. Uma outra questão como sacrifício, às vezes eu falo com minha esposa, falo com os meus filhos, é difícil você estar na igreja hoje. Tem igrejas que tem culto pela manhã, culto à noite. E aí? Você vai em um culto e tá tudo bem, tá bom? Não estou falando que você é obrigado a ir em todos, mas simplesmente depende só de um detalhe do seu coração. Se você acha que você saiu de casa e fala: não, eu vou no primeiro culto porque eu estou liberado o resto do dia, aí a sua visão está totalmente incorreta. Mas quando você fala assim: não, eu vou no culto porque eu quero adorar o meu Deus, independente se você vai de tarde ou não, no seu coração você vai estar adorando. E às vezes até o primeiro caso que eu coloquei, a pessoa também vai estar. Não estou querendo julgar ninguém, mas a questão toda é quando você abre mão, Você abre mão do seu sono,
do seu descanso, né? Por amor à obra. Aí você tá sendo abençoado porque você vai estar na casa do Senhor. E o mais legal de tudo isso é que quando você abre mão do seu tempo, do seu descanso, para você poder estar fazendo alguma coisa para a igreja, para o corpo de Cristo, né? Você está sendo abençoado, mas ao mesmo momento você vai abençoar, porque na hora que começa a impactar vidas, porque a igreja, a congregação, ela trabalha para alcançar vidas, senão é em vão a gente ir lá, entendeu? Então, a gente vai cultuar juntos, né? Mas lá na igreja precisa de várias coisas, precisa de pessoas que vão limpar, precisa de pessoas que vão organizar, precisam de pessoas que vão tocar, precisa de pessoas que vão ministrar, precisa de pessoas que vão lá ficar na mídia lá mexendo em várias coisas que hoje nós temos vários aparatos tecnológicos dentro das nossas congregações, mas isso olhando por um âmbito material, irmão. Mas o momento que você se une em força, em espírito e em verdade, adorando ao nosso Deus, o Senhor move legiões de anjos ao nosso favor, né? Ele move e começa a ir em lugares aonde você nem imagina. E ele pode alcançar vidas através da sua oração, daquele momento que você está ali clamando ao Senhor. Ah, Delias, mas lá de casa eu também poderia fazer isso. Eu podia estar passeando com a minha família e estar lá intercedendo num jardim, estar lá num parque, lá meus filhos estão correndo, brincando, e eu estou ali orando, falando com o Senhor para abençoar. Amém? Glória a Deus também, irmão. Mas a questão toda é, né, colocar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, em oração, em busca, em jejum, né? Hoje a gente tem uma igreja que não ora, não jejua, né? Uma igreja que acaba se enfraquecendo porque não quer pagar um preço. Muitas das vezes, hoje a gente tem uma igreja que, como somos livres para adorá-lo, os nossos louvores antes, as pessoas não aceitavam no passado. As pessoas não viam, muitos produtores não viam que valia a pena investir no meio gospel, vamos dizer assim, como é falado. Hoje é totalmente diferente. Hoje você vê altas produções, homens que são praticamente, né, são pessoas de Deus, homens, eu acredito que homens e mulheres usados pelo Senhor, né? Eu mexo com música, então eu sempre quis também tocar, viver de música para ministrar, mas Deus foi trabalhando muito no meu coração. Muitas coisas que são envolvidas nesse meio, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas estão te produzindo, querendo dinheiro com a obra, infelizmente, mas o coração está longe do Senhor. E muitas das vezes as pessoas fecham os olhos, fazem vários sorrisos, né, faces de alegria, mas muitas das vezes é complicado. Eu sei que Deus tem usado e usa ainda irmãos de forma tremenda através do louvor. E os louvores, eles são muito bons pra gente no dia a dia, porque principalmente eu que sou uma pessoa extremamente musical, eu escuto muito louvor durante a semana para me manter ligado no Senhor. Mas da mesma maneira, tudo tem que ter um controle. Tudo que é radical demais é ruim, né? E não somente escutar louvores vai te levar à presença de Cristo. Você tem que ter momentos de oração, você tem que ter momentos de palavra, momentos de intercessão, né? De você literalmente se desligar de tudo e estar ligado no Senhor. Então, irmãos, busquem em Deus, busquem colocar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, para que a gente possa oferecer isso para Ele, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Que a graça e a paz seja sobre vocês. Não esqueçam de estar orando pelo Afeganistão, pelas dificuldades que os nossos irmãos cristãos vivem naquele país, né? Não somente os nossos irmãos, mas todo aquele povo sofre a uma guerra aí de 20 anos já aí, né? Então, assim, tem tratado de paz, mas a gente sabe que isso são fissuras, isso são linhas tênues, né? Finas, que podem se romper, e nós temos que orar para que elas não se rompam.
E nós temos que orar para que o abrandamento daquelas pessoas, né, na radicalização que eles têm ao islamismo, seja lançado por terra, para que o evangelho possa alcançar vidas e vidas naquela nação e fazer um milagre ali, fazer um avivamento tremendo. Amém? Fiquem na paz, tenham um dia abençoado e depois nos vemos por aí. Amém? Paz para todos.